Olá, mulheres, vamos lá para mais uma leitura do livro A Guardiã do Lar, Fazendo do Meu Lar um Altar, da Bruna Oliveira, capítulo 5, Remindo o Lugar da Aliança, Um Caminho de Volta a Belém, página 58. Naquela tarde, foi profundamente ministrada, curada, liberta do peso do segredo e aconselhada a como me comportar diante desse abismo. Foi um tempo precioso de restauração, onde removemos, através do perdão, o lixo dos nossos corações. Nós perdoamos e recebemos direção para vencer dia após dia esse gigante da rejeição através da transparência e atos redentores de amor, que compreendem enxergarmos o outro, não para sermos consumidores daquilo que o outro pode nos beneficiar na relação, mas sim para remir aquilo que o outro ainda é deficiente. Entendemos que poderíamos cooperar com o outro, ao invés de competir para ver quem tem a razão. Falarei sobre esse assunto nos próximos capítulos. Aquela exposição foi decisiva na minha posição em não sairmos do lugar da aliança. Confesso que não teríamos força por muito tempo para manter essa posição se não fosse a transparência de nossa carnalidade naquele dia. Talvez, se a família de Noemi tivesse procurado um suporte, um conselho naquele tempo de crise, eles não tinham saído de Belém. Ou talvez sairiam e depois voltariam todos juntos. Aquela decisão sem orientação trouxe um prejuízo grande para aquela casa. Porém, a bondade de Deus foi tão grande que, mesmo depois de todas aquelas perdas, Noemi se dispõe a recomeçar e retornar ao lugar da aliança. E para toda Noemi que decide se reposicionar no lugar da aliança, Deus levanta uma Ruth para ajudá-la no caminho, sendo fonte de cuidado, provisão e proteção. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ruth não tinha nenhum motivo para se aliançar com Noemi. Sua sogra já era idosa. Ela não conhecia Belém e teria poucas oportunidades de se manter, pois estaria lá como estrangeira. Talvez nunca se casasse pelo mesmo fato, pois judeus normalmente se casavam com mulheres que faziam parte do seu povo. Não sabemos o que levou Ruth a abandonar suas maiores possibilidades naturais de recomeço, pois seria mais fácil, depois de viúva, voltar para a casa dos pais até se casar novamente. Na terra de Moabe, ela teria mais chance de sofrer menos, mas acredito que a posição de fé em fazer o que é certo despertou a aliança de Ruth. No meu caso, minha pastora foi uma Ruth na minha vida, disposta a dar as mãos a uma Noemi amargurada como eu, a ajudar-me a refazer minha aliança e abastecer-me de cuidado e oração a fim de chegar a Belém. Não importa a estação, Deus sempre irá prover uma Ruth e uma Noemi amargurada, ferida e frustrada em Moabe. Sempre existirão Ruths, esperando as Noemis, que desejam fazer o caminho de volta a Belém. O interessante dessa história é que logo após a confissão de aliança de Ruth, Noemi acatou sua decisão sem preconceito, pois ela poderia mesmo assim não ter aceitado. Devido a Ruth ser bem mais nova que ela e, portanto, ter menos experiência de vida, além de ser uma estrangeira, Noemi poderia pensar: o que uma jovem sem experiência, sem conhecimento de Deus poderia fazer por mim?
Muitas vezes somos preconceituosas quanto à fonte que pode nos ajudar e acabamos afugentando as roots do nosso caminho. Hoje, eu mesma posso contar inúmeras histórias engraçadas de pessoas mais velhas que se assustam ao saber minha idade e de como é possível justamente uma jovem senhora como eu poder lhe ajudar em alguma coisa. A resposta é uma só. Deus continua chamando as coisas loucas desse mundo. Certamente, Ele tem muito senso de humor e não serei eu, apesar o processo em função da legalismo e religiosidade. Se você é uma Noemi hoje, frustrada por decisões erradas que vem tomando e já não sabe mais o que fazer com tamanho prejuízo, creia, existe uma Ruth pronta para te ajudar a recomeçar. Quais são os lugares vazios da sua casa, do seu casamento, do lugar da sua aliança, lugares que você abandonou por não saber administrar a crise, que fugiu por causa da vergonha? Voltar para Belém é ocupar os lugares vazios do seu lar e que a cada dia estão gerando morte na sua família. Para Noemi encarar Belém de novo, um lugar de conflito, não seria algo fácil, mas necessário. Aquelas memórias adoecidas ali precisavam ser saradas e remidas. Não existe reconstrução sem reconciliação. É ela, a reconciliação, o gatilho para toda transformação em seu lar. Talvez hoje Belém seja o seu quarto, o lugar onde você já não dorme mais com seu marido. Quantas mulheres que em seu casamento precisaram administrar conflitos terríveis relacionados ao adultério do seu cônjuge, no intuito de restaurar sua aliança. Permanecem casadas, porém não conseguiram resignificar todo o sofrimento e hoje mantêm o matrimônio adoecido porque a desconfiança configurou lugares vazios nesse relacionamento. Os abusos sexuais na minha infância alteraram em mim o significado do sexo e, em função da má administração desse trauma, eu acabei permitindo o sexo ser um lugar vazio no meu casamento. Eu precisei resignificar o sentido do sexo para que somente assim pudesse preencher esse lugar vazio. Belém, na minha história, era voltar ao lugar do abuso, de memórias feridas e reconstruir as bases do amor perdido na violência e humilhação. São tantas dores que constroem lugares vazios em nosso lar e que precisamos reconstruir a fim de remover a morte no lar. Que hoje seja o dia de avaliação, minha amiga, guardiã do lar. Que em oração você possa pedir o Espírito Santo para lhe mostrar quais são os lugares vazios nos relacionamentos familiares que necessitam ser recuperados. Voltar a Belém significa estar de novo no seu lugar, independentemente do passado. Creia que tudo pode ser transformado e recuperado. A mudança começa a partir de você, até porque nada muda se você não mudar. Minha oração. Pai, quero te agradecer pela sua infinita misericórdia de me fazer enxergar o poder de ressurreição de todas as coisas e o poder de experimentá-la na minha família. Hoje, sei que tenho a chance de mudar o percurso do meu lar, voltando a Belém, ocupando os lugares vazios que a amargura tem construído. Te peço sabedoria na condução de toda essa restauração que teu Espírito Santo me ajude a administrar minhas fraquezas e dores e que minhas mãos não neguem a aliança de Ruth que o Senhor preparou para mim. Não vou despedi-la do meu caminho, pelo contrário, a recebo como canal de cura para minha alma. A partir de hoje sei que tudo será diferente, porque eu quero ser diferente.